Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A escola, local milenar de aprendizagem e peça fundamental para as sociedades modernas. Foi na escola ou é na escola que aprendemos a sociabilizar. É na escola que aprendemos a trabalhar em grupo. É na escola que aprendemos não só as matérias, mas como também metodologias para a aplicação dessas mesmas matérias. Mas na escola nada disso acontecia ad hoc, aleatoriamente ou por geração espontânea. Acontecia com a supervisão daqueles que, em tempos, foram chamados de mestres, depois professores, depois setores e agora tu aí. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês: democracia a saldo. Olha, e a saldo realmente tem estado a carreira de professor. Tão a saldo que provavelmente não iremos ter professores suficientes. Espera lá, provavelmente não. Já não temos professores suficientes para lecionar aquilo que os nossos jovens e crianças necessitavam. Mas voltemos às questões dos professores, porque esta parece a doença crónica do setor ou da educação, a falta de professores. Bem, motivos não faltam, desde a pouca atratividade, a dificuldade de chegar ao topo na carreira, os baixos salários, e é melhor ficar por aqui porque o programa só tem 50 minutos. Por outro lado, e isto tem sido de facto uma grande pecha, nem sequer no futuro pensamos, porque é uma das classes mais envelhecidas, onde a renovação, não vou dizer que vai ser impossível, mas a renovação vai ser das mais difíceis de fazer. Sim, estou a falar dos professores. Mas a escola tem resolvido alguns problemas. E permitem-me ir aqui a uma mensagem de uma colega minha, a Ana Silva, que tem 2 filhos no primeiro ciclo. Então, a mais nova já vai no 4º professor. O mais velho, o Sérgio, faltava um professor desde o início do ano. Lá enviaram um professor em dezembro, mas que, passados 2 dias, enviaram um e-mail a dizer que esse professor ia ficar de baixa, sendo que é um professor que leciona 3 disciplinas, porque o Sérgio, por acaso, está no no 5º ano e a Daniela está no 3º. Mas sabem uma coisa? Ainda a Ana Silva lhe pediram para levar papel higiênico, porque a escola tem dificuldade em ter esse tipo de materiais nos seus recintos. Mas sabe uma coisa que a escola vai ter? Casas de banho mista. E eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, não vamos resolver todos os problemas da educação, porque, pelos vistos, de facto, são muitos e alguns com alguma complexidade em resolver, mas vamos abordar, nomeadamente, a questão dos professores. É nosso convidado de hoje o José Costa, presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Olá, José, obrigado por estares aqui mais uma vez. Olá, João. Eu recordo que fostes um dos inauguradores deste estúdio. Agora fizemos aqui algumas modificações no cenário. E uma das coisas que o cenário mostra é, de facto, a dispersão geográfica. Temos Porto, Évora, aquilo é Sagres, se não me engano. E aqui começam um dos grandes problemas dos professores.
é que há uma série de professores que levam toda uma carreira, estilo bolas de flippers, não é? De um lado para o outro, e alguns, inclusive, são colocados em cidades onde não têm sequer capacidade para aguentar o custo de vida. Qual é, neste momento, a situação atual relativamente àqueles que têm sido os grandes problemas do setor? Eu mencionei alguns, como o envelhecimento. Dá-nos aqui, por assim dizer, um en passant daquilo que são os factos atuais. Está bem. Olá, boa tarde, nossos telespectadores, João, também. Esqueceste de falar de Lisboa. E do elétrico que passa no meu bairro. Tu, na tua introdução, e muito bem, falaste, enfim, de forma geral, do sistema educativo, dos problemas dos professores. E eu queria dizer aqui uma coisa. Apesar de tudo, com todos os problemas, com todos os erros, com todos os avanços e recuos que a educação tem tido pelos sucessivos governos que nos têm, enfim, governado ao longo destes anos, quem tem aguentado a escola, o sistema educativo, enfim, no seu todo, são os professores. Porque, apesar de tudo, os professores, e eu, desculpa-me utilizar esta expressão, com mais ou menos porrada daqui e dali, os professores mantêm, enfim, o seu elevado grau de profissionalismo, e nas escolas são eles que, ao longo, enfim, de todos estes tempos, têm sustentado e aguentado e permitido que o sistema educativo funcione. E, portanto, aí estamos todos de parabéns, porque, continuando na luta, continuando a reivindicar tudo o que nós achamos que deve ser, enfim, as questões da evolução da carreira e de outras, as pessoas continuam a manter o seu profissionalismo, está na escola com os seus alunos, que é, de facto, a sua principal preocupação. Agora, a questão central que se põe aqui é a falta de investimento na profissão. Isso é um problema que já começa a ser estrutural, e o que começa a ser visível, porque há muitas coisas que não o são, não é? Mas o que começa a ser visível já há uns anos para cá, e que se vai agravando, de facto, é o problema da falta de professores. E porquê? Porque, de facto, há um investimento que não é feito na educação, e este último Orçamento de Estado que foi aprovado, não é? Demonstra isso. Portanto, é um investimento, é um Orçamento de Estado que se afasta cada vez mais do que devem ser os valores, enfim, que muitos dizem, e mesmo organizações internacionais dizem que deve ser o investimento na educação algo que se aproxime ou que esteja nos 100% do PIB, e nós em Portugal temos, de facto, propostas de Orçamento de Estado que se vão afastando cada vez mais desse desidrato. E os resultados estão à vista, estava eu a dizer, e um deles é já a falta de professores. Nós temos um desinvestimento na educação e, por via disso, na carreira dos professores, que implica que temos uma carreira cada vez mais desvalorizada e os jovens não vêm para a profissão. Isso traduz-se em quê? Traduz-se, neste momento, em números que depois podemos andar aqui, enfim, com mais ou menos perto. Evidentemente que o Ministério da Educação apresentará outros números, mas o que é um facto é que nós estamos a entrar no segundo período, estamos nas férias do primeiro período, acabaram agora as reuniões de avaliação, e o que temos, de facto, é ainda, como aconteceu o ano passado, no outro, milhares de alunos, e quando eu digo milhares, digo mesmo milhares, e estamos a falar de 50 mil ou mais alunos que não têm ainda o conselho de turma todo, ou seja, não têm todo o conjunto de professores, e alguns até. Isto claro é um que há problema. algumas como é que se diz, disciplinas com maiores problemas do que outras, não é? Mas só para as pessoas terem uma noção, em 2021 aposentaram-se 1.994 professores, 2022, 2.401, este ano vão passar os 3.500, sendo que este ano chegam ao sistema educativo aquelas jovens que em 2018 resolveram tornar-se professores, mas que foram 600 e pouco. Foram 600 e pouco, eu diria mesmo 600 e muito pouco. E, portanto, de facto, referiste aqui, enfim, números muito interessantes. Este ano aposentam-se mais de 3.500 professores. Até 2030, cerca de 40% ou mais
40% ou mais, eu penso que mais, do corpo, não é, de docentes aposenta-se. E o que é que temos? Temos 600 jovens a acabarem a formação profissional e a não conseguirem dar, de facto, enfim, resposta a um problema que é estrutural, que é a saída de milhares de professores por via da aposentação, mas mais, o abandono de cerca de 15 mil professores do sistema educativo, e aí estamos a falar de professores que são profissionalizados, mas que ao longo dos anos se foram embora porque o sistema não lhes dava resposta. Nós, ainda há bocado, estávamos a falar de um caso de uma professora do primeiro ciclo, uma jovem com 27 anos, que tirou a sua formação profissional, portanto é uma professora profissionalizada. Depois eu percebi que era uma colega que a formação lhe permitia dar aulas no primeiro ciclo e no pré-escolar, e que está onde? Enfim, na Noruega, numa fábrica de bacalhau, a ganhar 2 ou 3 vezes mais do que ganharia cá, mas ela diz que gostava de estar cá, porque preferia estar em Portugal, que é mais quente, estava com a família, estava a dar aulas, mas que não consegue e, portanto, teve que fazer esta opção. E isto aconteceu nos últimos anos com cerca de 15 mil, e os números são mesmo estes, 15 mil professores profissionalizados que saíram do sistema educativo. Ou seja, não estamos a falar de pessoas que acabaram o seu percurso, são pessoas que chegaram a um determinado momento e disseram vamos aqui embora. Já não dá. Sim. E esse é o problema, porquê? Porque não há investimento na carreira, porque as pessoas perceberam que esta foi a carreira que escolhemos, mas esta não é a carreira, não é a profissão que nos dá a garantia de formar família, de ter conforto material, de estar perto de casa, e, portanto, abandonam, vão para outros sítios. E uma das questões, e falando da atratividade, achas que uma das questões essencialmente também é a questão financeira, ou para além da questão financeira há a dimensão das turmas, há a instabilidade da pessoa saber onde é que vai ser colocada, ou seja, há aqui quase um puzzle de situações que deviam ser analisadas com cuidado. Sim, é um conjunto de coisas. Evidentemente que nós, nestes processos reivindicativos nos últimos tempos, e principalmente no último ano, agudizou-se até, mas não foi só no último ano, evidentemente. Uma das questões centrais que está em cima da mesa é a questão da recuperação da carreira. A recuperação da carreira está ligada à recuperação do tempo de serviço, e evidentemente que isso está muito ligado também às questões, não só, mas às questões salariais. Nós vivemos do nosso salário e é importante, não é? Depois, quando fazemos comparações. Mas, evidentemente, que o problema, esse é um dos problemas, mas depois há outras questões, nomeadamente a questão das condições de trabalho, que também não existem. E lá está, vamos todos sempre desembocar na questão central, falta de investimento na educação. E esse é um problema estrutural que acompanha as propostas de orçamento de Estado e é algo que tem acompanhado opções políticas, não só deste governo, que agora está a cessar funções, mas de governos anteriores. E, portanto, é isso que tem que ser revertido. Tem que se pensar que o investimento nos sistemas educativos, o investimento, neste caso, na escola pública, tem que ser uma questão fundamental, tem que ser uma questão central. Aliás, há dias saíram os resultados do PISA, aqui há tempos, e a OCDE, enfim, os resultados do PISA, depois podemos falar sobre isso, é mais em pormenor. Mas há esse reconhecimento que os melhores sistemas educativos no mundo estão nos países onde o investimento na educação é, de facto, uma coisa que é visível, não é? E quando isso não acontece, nós temos problemas nos sistemas educativos que se refletem, evidentemente, nos resultados das aprendizagens dos jovens, não é? E uma das questões centrais do investimento nos sistemas educativos, e isso não somos nós que dizemos, isso é dito pelas organizações que estão ligadas à educação, pelo mundo todo, é a questão da valorização da carreira. Uma das questões centrais do investimento no sistema educativo tem que implicar sempre a valorização dos profissionais que lá trabalham. Eu, quando digo profissionais, evidentemente, os professores é porque estou a defender aqui a minha dama, mas não são só os professores que trabalham nos sistemas educativos. Claro. São os assistentes operacionais, os psicólogos, todos os técnicos ligados, não é, à educação. E, portanto, é por aí que tem que ser o caminho.
Há governos que ainda não viram isso. Olha, e ainda assim, uma das questões que a OCDE menciona é que no topo da carreira, Portugal está acima da média europeia. O salário para um professor no topo da carreira está acima da média europeia. Mas de resto está abaixo e, no entanto, a grande dificuldade é para o professor chegar ao topo da carreira, onde, segundo alguns dos números, os professores precisam de trabalhar, em média, 39 anos e ter 62 anos para chegar ao topo da carreira. Ou seja, chega ao topo da carreira e reforma-se. É isso? Os números, de facto, os números da OCDE, disseste, não é? Quando nós estamos a falar de salários de topo da carreira, enfim... Sim, mas é em comparação também com o nível de vida dos países. Sim, há aqui uma... Sim. E repara, na Europa há um conjunto de carreiras, aliás, os sistemas educativos e as carreiras das pessoas da Europa, de facto, fazendo ali uma comparação, e chegando mesmo ao topo, nós temos, mesmo aqui na vizinha Espanha, ao lado, nas regiões, sistemas de carreira diferenciados. Se fores para a Alemanha, também, mesmo dentro do próprio país. Agora, esses 39 anos, que já são longos, aconteceriam numa carreira que não tivesse estrangulamentos. E mesmo assim, seriam precisos 39 anos. No caso da carreira dos professores em Portugal, tem ainda 2 handicaps. Além dessa enormidade, não é? Para chegar ao topo. Para se chegar ao topo, isso complica-se porque tens a acrescentar a isso os estrangulamentos da carreira, que é o problema das cotas e das vagas em alguns dos escalões da carreira que impedem alguns dos professores de passarem, por exemplo, do 4º para o 5º ou do 6º para o 7º, mas a juntar a isso ainda tens o tempo de serviço que não foi contado. Exatamente. Ou seja, mesmo esses 39 anos, que já é um tempo, o que não acontece na esmagadora maioria das carreiras dos professores na Europa, ou seja, para chegar da base ao topo, o tempo é muito mais curto, em média 20 e tal anos. Aqui tens os 39 anos, que mesmo assim são uma miragem, porque tens os estrangulamentos de carreira e Exatamente. A recuperação do tempo. Deixa-me só dar aqui mais alguma informação aos nossos telespectadores e também aos nossos ouvintes da Rádio Vida, e depois podes complementar. É que diz que, em média, o professor passa os primeiros 16 anos em contratos sucessivos e que o salário é sempre o mesmo. E que diz que, quando finalmente se consegue vincular, se conseguir vincular nos quadros do Ministério da Educação, tem, em média, 47 anos de idade. É verdade, esses são dados são dados do próprio Ministério da Educação e que dizem o seguinte, e portanto eu pergunto assim, qual é que jovem é que, olhando para estes dados, escolhe a carreira de professor? E eu diria ao mesmo à minha filha, olha, tu podes ir para professora, mas sabes que, em média, provavelmente vincularás quando tiveres 46, 47 anos, ou seja, perto dos 50, não é? Estás a trabalhar precariamente durante esses anos. Aos 46, 47 anos. Mas mais, esses dados que tu disseste, dizem que mesmo os professores que estão no sistema demoram, em média, em cada escalão, que devia ter 4 anos, 14, 15 ou 16 anos. E, portanto, este é o panorama de uma carreira muito desvalorizada e que, de facto, não é escolhida. E esta é a questão central. A questão da evolução da carreira não traz jovens. Há bocado estavas a falar dos tais 600, que são os jovens que há 4, 5 anos escolheram ser professores. E são estes que estão a chegar agora ao fim. E, portanto, que não conseguem, dar resposta. Deixa-me complementar, porque este relatório da OCDE, Education at a Glance 2022, dá aqui mais alguma informação que pode ajudar as pessoas a contextualizar a problemática dos professores. É que, apesar de serem uma das classes mais envelhecidas, só tem 16% no 10º escalão. Ou seja, estão a ficar mais velhos, com todo o respeito, mas ainda assim não é a classe, ou não tem um percentual no último escalão que devia ser, não sei se percebes, não é?
comparável ao envelhecimento. Lá está, é os tais 39 anos aos quais nós juntamos os estrangulamentos de carreira e a não recuperação de tempo de serviço. Aqui há dias, por causa disso, saiu uma notícia num órgão de comunicação social que é falsa e que não sei qual é o objetivo, se é virar a opinião pública contra os professores, que é a recuperação do tempo de serviço dos professores custa 300 milhões de euros ano e é uma despesa que fica, portanto, perdura, que é uma despesa estrutural. O que é falso. Os números dizem exatamente o contrário e nós temos os números que há tempos a Associação Nacional de Diretores e outras estruturas fizeram estudos que dizem que os números não têm nada a ver com aquilo. E não têm nada a ver com aquilo porquê? Para já porque há um conjunto significativo de professores que já saiu do sistema educativo. Há um conjunto significativo de professores que, estando no sistema, mesmo que houvesse uma recuperação de tempo de serviço, e eu recordo que a recuperação de tempo de serviço proposta pelos sindicatos é sempre uma recuperação faseada, já não apanhavam parte da recuperação do tempo de serviço. E, portanto, o que temos em cima da mesa é uma recuperação de tempo de serviço que tem que ser feita, de facto, mas que os números são muito diferentes, muito longe daqueles que foram apresentados. E essa é uma das questões centrais também que nos preocupa, que é também uma das preocupações e uma das questões centrais do nosso processo reivindicativo. Achas que, de alguma forma, neste, eu não vou dizer marasmo, porque isto não é nenhum marasmo, não é? Mas neste turbilhão político que se montou nos últimos tempos, a importância da recuperação do tempo de serviço voltou a saltar para a agenda política? Voltou, eu percebi que nós percebemos, claro, e bem, que alguns dos líderes partidários perceberam claramente que aquilo era uma questão central e que levou os professores. Há quem deseje eleições de 2 em 2 anos, que é para continuar, pelo menos promessas não faltam, não é? Que a maior parte da população não quer, incluindo as pessoas, quer estabilidade na vida, na profissão. Está bem, mas se eles fizerem as coisas... É verdade. Nós, aliás, agora temos, enfim... é conhecida, não é? O governo, o seu primeiro-ministro demitiu-se, portanto o governo está em funções de gestão e, portanto, vamos ter eleições em março, não é? E o nosso papel agora é falar com os partidos, aliás, enviamos cartas, a FEMPROF já enviou cartas aos partidos a pedir reuniões com, enfim, os líderes partidários, para tentar perceber qual é a opinião deles em relação à questão do tempo de serviço, e depois vamos informar as pessoas. Uma coisa é o que se vai dizendo na televisão, e bem, nós temos que valorizar isso em declarações, não é? Mas depois, de facto, é no concreto e nós queremos que eles escrevam e vamos dizer isso às pessoas. E, portanto, é isso que vamos fazer até março. Vamos, enfim, falar com os partidos, vamos estar nas escolas, vamos falar aos professores, vamos explicar-lhes, enfim, das reuniões com os partidos, o que vem de lá é isto. Isto não é estar a dar indicação de voto, mas é também que as pessoas percebam qual é a opinião dos partidos em relação às questões da valorização da carreira dos professores. Portanto, é esse o nosso trabalho que vai acontecer, mas, de facto, registamos que há uma preocupação, enfim, das lideranças partidárias, que é geral, enfim, na questão da recuperação, o que é bom, o que é ótimo. Ou seja, quer dizer que nós conseguimos pôr as questões da educação, não é as questões dos professores, é as questões da educação, e dos problemas da educação, que passa também pela valorização dos profissionais que lá trabalham, em cima da mesa. E, portanto, estamos contentes. Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até aos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a falar com o José Costa. Até já. Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. O contrato dura, o consumidor rompe, sem qualquer rasura nem se pôr a monte. Costuma afirmar-se que se no decurso de um contrato de comunicações eletrónicas, com uma dada fidelização, o consumidor pretender pôr-lhe termo, denunciando-o, sempre terá de pagar as prestações que se vencerem até final e, eventualmente, uma indemnização pelos equipamentos postos à sua disposição, que, de outro modo, se amortizariam ao longo do tempo de duração do contrato. Importa dizer
que a lei não proíbe a denúncia do contrato. O consumidor pode pôr termo ao contrato quando o entender. A denúncia não pode incluir a cobrança de qualquer contrapartida a título de indemnização ou compensação. Nos contratos celebrados após 14 de novembro de 2022, se não houver justificação legal ou contratual antes do seu termo, os encargos cobrados pelo operador não podem ultrapassar o menor dos seguintes valores: uma percentagem das mensalidades que se vencerem. Tratando-se de fidelização inicial, 50% do valor das mensalidades que se vencerem, se a denúncia se der no primeiro ano, e 30% durante o segundo ano. Tratando-se de período de fidelização subsequente, isto é, em caso de uma nova fidelização, sem alteração da instalação, 30% do valor das mensalidades que se vencerem. Um exemplo: o contrato inicial é de 24 meses. Faltam 6 meses para acabar. O operador ofereceu o valor da instalação, que era de 300 euros, e o valor da mensalidade contratada de 50 euros. Pelo valor da vantagem oferecida, equivalente aos 300 euros da instalação a dividir por 24 meses, teria de pagar pelos 6 meses 75 euros. Já pela percentagem das mensalidades, uma vez que a ruptura se dá no último ano do contrato, teria de pagar 30% do valor das mensalidades em falta até ao fim do contrato, ou seja, 90 euros. Ora, com estas contas, teria de pagar, por antecipar 6 meses a duração do contrato, o valor de 75 euros, que é o menor dos valores achados. Não paga os 300 euros das prestações, 50 vezes 6 até ao fim do contrato. Mas a percentagem do valor mais baixo, que é o da instalação, oferecida no início, mas só e tão só 75 euros. De regresso ao nosso estúdio, estamos a conversar com o José Costa, ele é presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. E, José, relativamente ainda à carreira, algo que parece assim um bocado mais etéreo, mas creio que foi algo que eu sou de uma geração que sentiu, por assim dizer, essa degradação. Os professores já foram na sociedade uma referência. E todos nós conhecemos alguém de gerações, se calhar, anteriores à nossa, em que, mesmo após a saída da escola, ou da universidade, ou de onde quer que fosse, o professor mantinha aquela ligação e mantinha aquela referência. Tu crees que, de alguma forma, nestas últimas políticas de dar espaço ou individualidade aos alunos, os professores ficaram fragilizados na sua figura, por assim dizer, tutorial? Eu não tenho a ideia que a figura do professor, a imagem do professor, aliás, a imagem do professor que tenha caído, que tenha perdido. Aliás, ainda aqui há pouco tempo, um inquérito feito, enfim, na opinião pública, colocava os professores como uma das profissões. E, de facto, nós até... isso foi um inquérito feito à opinião pública. E depois outro inquérito mais recente, feito a jovens, reconheciam que a profissão de professor, enfim, que era uma profissão, enfim, mas que não vinham, porque não era atrativa. Ou seja, reconheciam-lhe, enfim, o prestígio também, mas que não vinham. Agora, de facto, a escola, e se queres falar disso, podemos falar, a escola tem problemas. A escola não vive isolada do mundo, a escola vive nos seus contextos, e os contextos é também o espaço, enfim, que a rodeia. E muitos dos problemas da sociedade são transportados para dentro da escola. Ou seja, os problemas sociais, enfim, as próprias a degradação das condições económicas, das condições de vida, dos problemas de família, são transportados para dentro da escola. Isso reflete-se. E a escola vive isso intensamente, não é? Os
jovens passam grande parte da sua vida, grande parte do seu dia, dentro da escola. E, portanto, transportam, os jovens e muitos dos encarregados de educação, que por lá aparecem, transportam muito dos seus problemas também para dentro da escola. E às vezes precisávamos estar mais protegidos disso, não é? Mas isso implicava, enfim, uma transformação que não se consegue fazer. Evidentemente que a escola tenta dar resposta a isso, por vezes não tem condições para o fazer. Agora, não me parece que, apesar de tudo, e admitindo que possa haver até aumento de casos de violência, de indisciplina nas escolas, é verdade que sim, não tenho a ideia que o prestígio dos professores, enfim, aquela imagem que venha por aí abaixo, não tenho essa ideia. Aliás, a ideia que eu tenho é que os professores continuam a ser uma profissão prestigiada, valorizada não, prestigiada e Pelo menos socialmente é essa a ideia. Valorizada não. Mas então porquê é que achas que eu não era propriamente dos alunos mais bem comportados? Ok, admito isto, não tem problema. Pior era porque eu ainda tinha boas notas, quer dizer, eu tinha boas notas, portava-me mal e os meus colegas acabavam por não aprender aquilo que deviam. Eu reconheço isso. Mas eu jamais seria capaz, de alguns casos, e de algum nível de indisciplina que eu assisto agora. A minha questão é, em Angola, ainda levei uns puxões de orelhas dos professores lá. Quando cheguei cá, ainda levei uma ou outra reguada, mas agora até um levantar de voz do professor ao aluno pode criar um caso ou um processo disciplinar a um professor. Ou estou a exagerar? Eu não sou adepto de... Não estou a dizer que sejas adepto. Mas eu sou aquele que digo que as que passaram ao lado podiam ter acertado, sim. Que eu tinha ficado mais ajustadinho. Dentro da escola não podemos fazer. Pois não. Felizmente, mas bem. Okay. Agora, não, quer dizer, o levantar a voz não implica nenhum processo disciplinar. Evidentemente, as coisas têm que ser encaradas. O mundo muda, não é? As sociedades mudam. E, portanto, às vezes há padrões ali que se vão alterando. Nem sempre para melhor. É verdade. Há padrões que se vão... É verdade, isso é verdade, estás a dizer. Há padrões que se vão alterando e mesmo o próprio relacionamento. Evidentemente, hoje em dia, eu também estou na escola há 30 anos, não é? E a forma de dar aulas, a forma de lidar com os alunos vão mudando. Os adolescentes que eu apanhei há 30 anos são homens agora, os adolescentes de agora são diferentes dos adolescentes de há 10 anos, de há 15, de há 20 e de há 30 anos. E, portanto, há ali padrões que vão sendo mudados, é verdade, em alguns casos para melhor, noutros para pior, enfim, não é isso que está em causa, mas, de facto, há uma adaptação também da escola e dos professores a estas novas formas de estar e de ser. Isso é um processo que também a escola vai ter que aprender, vai aprendendo, os professores vão fazendo esse caminho. Não tenho a ideia que, enfim, que isso não se traduz até num desrespeito. Nem numa falta, quer dizer, numa falta de autoridade, no sentido de a escola tem mecanismos também para que os professores exerçam a sua autoridade. Agora, nós ouvimos sempre histórias, que é o pai que entra dentro da escola e porque o professor levantou a voz, e isso acontece. Não acontecia antigamente. Mas isso é um processo, enfim, que eu também não sou adepto da disciplina que se impõe pelo medo e pela violência, não é? Isso é um processo que está ligado ao que eu acabei de dizer ainda há bocado. Enfim, as sociedades vão mudando, as sociedades têm problemas, a escola reflete esses problemas e o que nós vemos muito aparecer nas escolas é também o reflexo desses problemas. E se uma escola está inserida num meio, num bairro, numa zona envolvente, por exemplo, uma zona onde há degradação das condições de vida, onde há desemprego, isso depois reflete-se dentro da escola. E isso é um facto. E crês que algo que eu já ouvia no meu tempo era o elevado número de alunos por turma, é um processo que continua a ter que ser revisto? Tem que ser revisto. Aliás, um dos problemas da aprendizagem, de facto, é esse, é o excesso de alunos por turma. Nós percebemos que nos países onde a educação, enfim, tem os níveis mais elevados, as salas de aula têm menos alunos, não é? Portanto, as salas de aula podem ter 15, 16, 17, 18, 20 alunos. Nós temos muitos alunos por turma. Continuamos a ter muitos alunos por turma. Nós temos turmas com 27, com 28, com 29, com 30 alunos. Mas mais, nós temos alunos, temos turmas grandes, com crianças lá dentro que precisavam ter uma atenção especial e que não têm essa atenção especial. Evidentemente que a inclusão é importante que seja feita, mas dentro da sala de aula
às vezes há jovens que precisam de uma atenção especial e numa turma com 30 alunos, esses jovens não conseguem ter essa atenção. Se isso já era uma dificuldade com as diferentes velocidades de aprendizagem em turmas, sem esse ónus, com crianças que precisam de uma atenção especial e de facto aí isso para mim é um bocado complicado. É um bocado complicado que governos não percebam ou não invistam claramente numa escola que tem que dar uma resposta igual a todos, mas que os jovens têm diferentes andamentos. E isso é importante que os governos percebam isso. Isso implica investimento nas escolas. E isso não está a ser feito. Ou seja, transfere-se para os professores essa responsabilidade e esses ónus. E é complicado, porque os professores precisam de uma preparação que nem todos têm, para lidar com essas situações. E, de facto, não pode ser feito desta forma que está a ser feita, que é a educação tem que ser inclusiva, deve ser inclusiva, mas a escola precisa ter capacidade para dar essas respostas. E as escolas não têm. E se calhar até professores especializados para o tipo de necessidade que aquele aluno possa apresentar. Exatamente, nós temos professores especializados precisávamos de mais professores especializados e de outros técnicos. E esses professores, mesmo os que psicólogos, existem, mencionaste há pouco, continuamos a ter uma grande falta de psicólogos nas escolas. E esses professores, esses especializados que temos, não é? Precisávamos de mais, precisam ter condições. Nós tivemos agora um exemplo recente, a pandemia. A pandemia, enfim, teve os problemas que teve. Foram os professores que se ligaram aos alunos. Aquilo funcionou pela capacidade até de improviso, muitas vezes, dos professores que conseguiram ligar-se aos seus alunos. Quem é que ficou para trás? Os miúdos, os jovens, os alunos com mais dificuldades. E, portanto, aí percebeu-se, enfim, para quem tinha dúvidas. E também os jovens com condições socioeconómicas mais degradadas, cujas famílias. Portanto, foram esses que ficaram para trás. Depois foi proposto um plano de recuperação no papel, porque, na prática, as escolas não receberam nem o investimento, nem os meios materiais, nem os meios humanos necessários a fazer essa recuperação e, portanto, os resultados ainda estão à vista. Esse investimento tem que ser feito. Esse investimento tem que ser feito na escola, nas crianças e, portanto, aí tem que haver essa sensibilidade que, infelizmente, não há ainda. Olha, José, eu não me sentia bem se não fizesse esta pergunta e o que conta aqui, de facto, já são os anos que temos de conversas. Os professores sindicalizados ou o sindicato têm algum problema com os professores não profissionalizados? Não temos. Antes, pelo contrário. Aliás, eu recordo que foi logo após o 25 de Abril, as escolas, enfim, o segundo, terceiro ciclo secundário, eu penso que os números são mais ou menos estes. De um momento para o outro, o sistema educativo passou de 300 mil para 1 milhão e tal de alunos, de 800 mil, e depois foi crescendo. Ou seja, nós não tínhamos professores para. E, portanto, foram os sindicatos que tiveram uma grande influência e pressionaram muito para que se abrisse as portas à profissionalização, à formação de professores. E, portanto, esse é um caminho que nós assumimos também como nosso e tivemos grande responsabilidade nisso. Portanto, não temos nada contra. Agora, mas é preciso criar condições para que isso aconteça de facto. Não é facilitar o acesso. A lei que saiu recentemente facilita o acesso. E, portanto, nós entendemos que a profissionalização dos professores deve ser feita e, portanto, mesmo um licenciado que venha de outra área tem que ter condições para... Mas, atenção, isso implica valorizar a carreira. Não é só porque se facilita o acesso que vêm mais professores. E eu ainda há bocado dei um número. Podemos começar, por exemplo, por recuperar os 15 mil professores profissionalizados que saíram da carreira nos últimos anos. Olha, por exemplo, esta jovem que está numa fábrica na Noruega. Numa fábrica de bacalhau. Ela acho que não me deu nenhuma autorização, mas também não estamos a mencionar, mas que é uma professora do Barmaciclo e que foi para lá ganhar 3 vezes mais e quer voltar, porque não tem, mas não volta porque não tem condições. No fundo, e numa análise assim superficial, mas creio que com alguma exatidão, o facilitar
acaba por ser um baixar de padrão, não é? Pelo menos é o assumir que não se tem condições para resolver um problema. Isso, claramente. Não é? Dissemos ao Ministério da Educação. Estão a assumir que não têm condições para resolver um problema. E esse problema passa por valorizar a carreira, e isso podia já ser o criar condições para trazer muitos dos milhares que, enfim, abandonaram. E, portanto, o baixar, quer dizer, a profissionalização, ao longo de anos, a que nós defendemos, não baixou o nível de... Mas isto tem que ser feito com passos certos, dados, e nós tínhamos propostas para facilitar, assim, de um momento para o outro. Tudo o que é facilitar, não é? Claro, tudo o que é facilitar. Agora, não estamos contra este processo que pode permitir a profissionalização de gente que vem de outras áreas. Mas é um processo que tem que ser enquadrado, que tem que ser... E, portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu tenho sempre cuidado quando recebo para não politizar aqui a conversa, mas vou politizar um bocadinho porque tivemos 4 anos de um governo com 3 forças políticas que se apoiavam e este atual Ministro da Educação era o Secretário de Estado nesse governo. E havia quem dissesse, não sei se bem ou mal, que ele é que era verdadeiramente um ministro, só que era secretário de Estado. Há alguma frustração de alguém que faz, digamos, um percurso de secretário de Estado para ministro, que é professor, que conhece os problemas e não se vê em determinadas situações serem resolvidas quando podiam ser? Nós estamos a falar do atual ministro, ainda Ministro da Educação, do João Costa, chamar pelo nome, que era secretário de Estado, e era secretário de Estado, na altura nós dissemos, num ministro que para nós não existia, não é? Pois, o Ministro da Educação na altura não existia, porquê? Porque ele não recebia os sindicatos. E, portanto, disseste-o aqui várias vezes, sim. Não recebia os sindicatos e, portanto, talvez um dos nossos interlocutores mais diretos fosse mesmo, na altura, o secretário de Estado e atual ministro, que é um homem que conhece os problemas da educação, e que nós, de facto, podíamos esperar, quem tinha essas expectativas, que pudesse ir mais além. Não foi. Não foi e não resolveu problemas que para nós são estruturais. E esta questão da valorização da carreira das pessoas, para nós, e agora falando quando sindicalista docente, era uma questão central e que não foi resolvida. Podia ter ido mais além. Agora, a campanha está a começar, os professores também sabem o que é que está em cima da mesa, sabem quem ao longo deste tempo, na Assembleia da República, fez propostas, sabem quem votou a favor, sabem quem votou contra, e, portanto, isso agora é um processo que segue o seu caminho e vamos esperar pelo dia 10 de março. Bem, isso vai ser um dia... Estamos aqui. Isto é o que dá quando não vou dizer 2 amigos, mas se calhar já digo, 2 amigos se encontram, ficam aqui estes momentos em que... Eu queria dizer mais qualquer coisa, mas como estou a falar como sindicalista... Não é importante que os professores saibam isto. Mas é importante, como é óbvio, até porque é um setor absolutamente essencial. Claro. Eu acho que todos nós, incluindo os ministros, passam por professores, não é? Acaba por ser absolutamente estrutural dentro daquilo que é a nossa sociedade. Olha, e relativamente àquilo que também são as infraestruturas que os professores por vezes encontram, porque há imensos relatos de professores que chegam às escolas e as escolas não têm a mínima condições, as crianças passam frio, obviamente os professores também. Tu achas que isto é mais... um vértice dos problemas que existem na educação? Sim, a falta de investimento. Agora é a época dos cobertores, não é? Vai começar a época dos cobertores, porque as temperaturas vão descer, agora em dezembro e em janeiro, e, portanto, nós começamos a ver, já na comunicação social, relatos de miúdos, de jovens, de alunos que têm que levar cobertores para as escolas, que têm que levar mantas, etc. Isso não pode acontecer. E ainda há bocado estávamos a falar de uma situação que é caricata, que nós já conhecíamos há muito tempo, que é esta, que é os pais, pedir-se aos pais para levar papel higiênico e guardanapos para as escolas, nomeadamente isto acontece nas escolas do primeiro ciclo, porque as escolas não têm dinheiro para,
Isto não pode acontecer. Isto é falta de investimento puro e duro nas escolas e isto devia envergonhar qualquer responsável pela educação neste país ou em qualquer país do mundo. Um professor, uma direção de uma escola, ter que pedir a um pai para levar papel higiênico, porque, enfim... Eu acredito na minha amiga, eu já a conheço há muitos anos. Mas eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Eu não consigo, na minha cabeça não consigo. É verdade, acontece e acontecem outras coisas. E, portanto, isso é o quê? E depois esta malta, e desculpa lá, esta malta depois dá a cara no Conselho Europeu e sentado lá com os seus parceiros europeus como se fossem... Dá. E nós não podemos ser acusados de não ter propostas. Aliás, este é o mandato, este governo acaba, as atas estão todas em cima da mesa, e eu recordo aqui isto por causa de uma entrevista que o António Costa, Primeiro-Ministro, deu aqui há dias, enfim, é um órgão de comunicação social, onde falou ali de um conjunto de coisas e que os sindicatos não apresentaram propostas para isto. Felizmente está tudo datado, como sempre, não é? Tantas atas estão lá todas. Nós intervimos sempre em todos os processos. Em todas as negociações, é uma estrutura, agora falo da FIMPROF, não é? Uma estrutura que apresenta sempre propostas. Propostas que melhoram, esse é o objetivo, não é? E, portanto, acusarem-nos de não apresentámos propostas para... Ele estava a referir especificamente as questões dos professores do primeiro ciclo, agora lembrei-me agora da questão do papel higiênico que foi pedido a essa mãe de uma criança do primeiro ciclo, de um aluno do primeiro ciclo. E, portanto, nós temos sempre propostas, somos propositivos, negociamos, informamos os professores e, portanto, não podemos ser... E isto, de facto, acontecer no século XXI, devia envergonhar, de facto. José, achas que há alguma verdade quando determinadas pessoas afirmam que os sindicatos só aceitam se a sua proposta for 100% também aceita, e peço desculpa pela redundância? Não. Nós sabemos que numa negociação, enfim, tem que haver cedências, não é? E, portanto, quando apresentamos uma proposta para a negociação, nós vamos para a negociação, no Ministério da Educação, normalmente, podia-te dar vários exemplos de propostas que foram para a negociação, e aqui no lado do Ministério da Educação eu ponho negociação entre aspas, onde a proposta inicial é a proposta final. Mas nós não somos assim, não é? E, portanto, aceitamos que a proposta possa ser melhorada, possa ser alterada. E, portanto, isso, enfim, ou seja, é uma manta, é um sobretudo que nós não vestimos. Quando vamos para a negociação, é mesmo para negociar. E é para negociar, é para as nossas propostas serem alteradas. Evidentemente que há ali princípios dos quais nós não podemos. Não podes abdicar. Perverte, enfim, a própria proposta em si. Mas não, quando vamos para a negociação é com o propósito de negociar. Infelizmente, do lado de lá, isso nem sempre acontece. Olha, e José, imagina que os jovens estão a ver este programa e realmente têm essa chamada quase de querer ser professores. Ainda vale a pena e os sindicatos estão dispostos a continuar com esta luta? Vale a pena. Venham para a profissão. Esta é uma profissão interessante. É uma profissão que precisa de ser valorizada. Nós estamos cá para isso, as pessoas estão cá para isso também, para lutar por ela e, portanto, venham para a profissão. A verdade é que está bem que falámos de 2018, mas penso que este ano foram perto de 2.000. Mil e tal. 1.300, 1.400 e tal. 1.300 e tal. O que já é bom, mas que só vão entrar daqui a 5 anos. Ou seja, mas eu relembro que daqui a 5 anos teremos mais uns milhares de professores lá está, não é à mesma velocidade nem pouco mais ou menos. Portanto, aqui só há um caminho. Valorizar a carreira e trazer os que se foram embora, aqueles 15 mil, eu penso que até foram mais. Exatamente. José Costa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que o Isto é o Povo a Falar vai de férias. Segunda-feira já cá não estamos, mas regressamos no dia 8 de janeiro para uma nova temporada. Não se esqueça de ir subscrever o canal do YouTube, rever algumas destas conversas e tenham o resto de uma boa noite. Amanhã vamos estar de volta à mesma hora. Até amanhã. Muito obrigado.